Então, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer seria, uma vez que é o novo presidente da Câmara do Porto Santo, é qual é a Câmara que encontra? Como é que encontra a Câmara do Porto Santo? Herdámos uma herança pesada e uma dívida astronómica por parte dos executivos santos do PSD, consequência de uma gestão que eu chamo de ruinosa, porque ao fim e ao cabo, se formos ter em conta, por exemplo, o contrato de arrendamento celebrado entre a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo e a Câmara Municipal do Porto Santo, detectamos ilegalidades logo à partida. E dou-lhe o exemplo concreto do contrato em causa. Foi celebrado pelo Presidente da Câmara do Porto Santo, Roberto Paulo Cardoso da Silva, que à data era simultaneamente administrador da SDPS, da Sociedade de Desenvolvimento. Isto verifica-se aqui logo à cabeça um conflito de interesse e um impedimento legal. Depois disso, o contrato não identifica minimamente o seu objeto, não refere qualquer artigo matricial, nem tampouco tem qualquer licença de utilização, entre outras ilegalidades. Alegadamente, o arrendamento é feito por um preço global de 11.500.766,67 euros, acrescido do IVA, por um prazo de 50 anos. Ora, como toda a gente sabe, no contrato de arrendamento não há preço, mas sim renda. E o prazo máximo legal, caso tratasse de um arrendamento, é de 30 anos, conforme está prescrito no Código Civil. Aliás, para a alocação financeira, o prazo máximo é também de 30 anos. Se a renda inicial é de 20.537,08 euros, mais IVA, atualizada todos os anos, por quanto ficará este imóvel no final do prazo previsto? É o que toda a gente se indaga. Estamos a falar em 4.000 e tal contos em moeda antiga no início do contrato, em 2007. Ora, contando ainda com os 10% do valor comercial do imóvel, objeto do arrendamento à data. Por que motivo então a renda apenas exigida a contar de 1 de janeiro de 2007, se a Câmara tomou posse dos espaços e instalações em 1 de setembro de 2003? Ou seja, A opção de compra mediante pagamento de valor residual, enfim, ora. E a Sociedade de Desenvolvimento, neste caso concreto, não estava legalmente habilitada a celebrar este tipo de contratos. Então, o que me está a dizer é que há um conjunto de despesas, de dívida que vocês herdam, tendo como base uma situação que roça a ilegalidade. Neste caso concreto estamos a falar de um contrato que custa ao município do Porto Santo, anual, neste momento já vai a dívida mensal em 26.000 e tal euros, e custa a módica quantia de 300 e tal mil euros por ano, em moeda antiga 60 e tal mil contos. Que é o quê? O arrendamento? O dito denominado arrendamento. Não há, mais grave é o facto de parte do terreno, um quarto deste artigo urbano, onde foram edificados os prédios da Sociedade de Desenvolvimento, ainda pertencerem à Câmara. Agora eu pergunto, como é que é possível a um comproprietário arrendar uma coisa que é sua? Sim, estou a perceber. Como é que é possível criar um novo artigo urbano, entre outras questões, falsas declarações, alegadamente, enfim, todo um conjunto de situações que eu penso que serão tidas em conta a quando da revisão que eu pretendo levar a cabo, e já, por isso mesmo já pedimos ao Presidente da Sociedade da Administração da Sociedade de Desenvolvimento uma reunião com caráter de urgência, por forma a revermos este contrato. Estou convicto que haverá bom senso, mais do que tudo bom senso, e sobretudo haverá uma coisa que se pede neste momento, é a cooperação institucional, colaboração entre entidades. Eu não vou entrar naquele jogo do gato e do rato, em que parece que neste momento as câmaras que são de outro partido, que não aquele que está à frente dos destinos do governo regional, estão a ser alvo de uma perseguição. Isso é notório. Para já não falar do Jornal da Madeira, de tudo o que se tem dito e publicado, no caso concreto do município, num dia em que era e é memorável para o Porto Santo. Não vou comentar, não vou entrar por aí. O que me preocupa verdadeiramente são os nossos destinos, dar uma resposta cabal aos problemas do foro social, e por isso mesmo, se tivermos de, em último caso, mudar de edifício, iremos mudar, porque o que está aqui em causa é a pessoa humana e sim, a condição... Ou seja, isso de certeza absoluta que não é uma coisa que põe fora... Não ponho fora de hipótese. Agora, eu gosto... Mas primeiro, a minha formação, a minha educação sempre me levaram num primeiro momento, dar oportunidade à outra parte de dialogar e de apresentar uma solução, que é isso que se pretende, uma solução que seja boa para ambas as partes. Caso isso não aconteça, no fim disputado todas as hipóteses... Disputadas todas as hipóteses, obviamente eu estou aqui, tenho mandato, e eu sei que a população do Porto Santo está muito descontente, e foi para isso, é uma das situações que eu irei
ter uma mão dura e irei evitar que esta despesa continue a onerar o município e a levar que o município continue a ir no caminho da gestão ruinosa. Olha, diga uma coisa, sente pressão por estar a liderar uma Câmara que não é da PSD, por parte do Governo? É assim, eu sinto, e não diria pressão, sinto uma perseguição. Mas isso não me afeta em nada, não afeta a minha maneira de agir, não afeta a minha maneira de estar próximo da população, nem tampouco irá afetar a nossa estratégia. Foi aquela estratégia que definimos e que é para melhorar os nossos destinos, a nossa terra. Porque se pretendemos ter uma terra virada essencialmente para o turismo, que é a nossa principal atividade económica, pois muito bem, temos de trabalhar todos em conjunto, entidades públicas, privadas e, sobretudo, não descurando todos aqueles que já trabalham há muito tempo no turismo, sejam operadores turísticos, sejam pessoas, guias turísticos, enfim, todas as profissões, todos os agentes turísticos, incluindo, obviamente, os empresários da hotelaria. Eu penso que em conjunto iremos encontrar a melhor solução para vender o Porto Santo, a tal marca própria que iremos construir em conjunto. Caso contrário, já temos aqui um exemplo de anos e anos que já passaram e que continuamos como um subproduto da Madeira, um rótulo que em nada vai de encontro ao nosso legado histórico, patrimonial e cultural, em nada vai de encontro àquilo que temos para oferecer ao turista que nos procura. Então há que parar, pensar em conjunto com todas as entidades, criar a marca própria que vá de encontro a tudo aquilo que nos identifica e que nos diferencia também da Madeira. Obviamente que isso não estou a querer com isto dizer que vamos contra a política do turismo traçada para a Madeira, bem pelo contrário. Naquilo que tivermos de rumar em conjunto, rumaremos. Naquilo que tivermos de nos diferenciar, iremos nos diferenciar, porque isso tem a ver com as estratégias de marketing e que, obviamente, tem também a ver com as especificidades de cada ilha, porque o nosso concelho é diferente logo dos outros, porque é uma ilha. Na sua opinião, como é que caracteriza a promoção feita pelo Governo em relação ao Porto Santo? Começa mal desde logo no Governo da República, na medida em que o Instituto do Turismo de Portugal transfere a verba toda para a Madeira, para a Sociedade Promotora da Madeira. E depois não se sabe realmente quais são os critérios que são utilizados, que estratégia é que existe para o Porto Santo, porque a senhora Secretária do Turismo pouco ou nada conhece da realidade que nos rodeia, dos problemas com que nos batemos, e se os conhece, também tem revelado pouco cuidado, pouca diligência, na medida em que só vai lá poucas vezes por ano à ilha. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Perdão. Temos que traçar uma estratégia, mas uma estratégia credível, uma estratégia que passe por criar uma marca forte, uma marca que identifique tudo o que nós temos para oferecer, seja a nível de turismo náutico, seja a nível de segmento de turismo de mergulho, turismo ainda por cima agora que estamos a comemorar o mar, a economia do mar, turismo. Falado muito nisso. Exatamente, iremos apostar fortemente, aliás, já estamos a trabalhar em conjunto com o Clube Naval, com o Nuno Camacho, que é uma pessoa que já deu tudo, provas de que é uma pessoa que percebe muito do mar, enfim, criar sinergias e tirar a máxima rentabilidade deste recurso inesgotável que é o nosso mar. E, tanto assim, é que o quadro comunitário 2014-2020 permite à Madeira e ao Porto Santo aproveitarem muito bem estes fundos estruturais que poderão ser balões de oxigênio para ajudar a população nos diversos concelhos da Madeira e Porto Santo. E nessa medida é preciso não desviar a atenção, é preciso ter o máximo cuidado e não gastar energias com mesquinices e com problemas que em nada irão beneficiar as pessoas. As pessoas neste momento querem soluções e para isso eu fui eleito e estou muito, muito feliz porque sinto muito bem à frente dos destinos da Câmara, sinto muito bem acolhido pelas pessoas e sobretudo estou muito feliz porque sinto que estamos todos a remar para o mesmo lado, eu e a população. Tenho tido o cuidado de ouvir todas as pessoas, incluindo a oposição, e no fundo o que pretendemos é criar melhores condições
seja a nível de saúde, seja a nível de ambiente, seja Quais a são nível as de suas ordenamento do prioridades território. agora? A prioridade é o social e, sobretudo, criar esta marca própria de encontro ao turismo. Porque a principal atividade turística é o turismo. Sim. Nós temos que criar tal marca própria, o mais rápido possível, para vendê-la nos principais nichos de mercado, turismo nórdico principalmente. Noruega, Finlândia, Suécia, enfim. Apostar fortemente nesses nichos de mercado. São nichos de mercado que gostam de vir explorar destinos que têm climas temperados mediterrâneos e, sobretudo, o que temos de oferecer também é, além da nossa praia, temos para oferecer turismo de mergulho, turismo de saúde e bem-estar, enfim, esses nichos de mercado que ainda estão muito subaproveitados. E, portanto, há que criar aqui um atrativo e isso só será possível se todos nos concentrarmos nesta marca própria, em construir esta marca própria, porque se sentirem que aquela marca própria reflete cada um dos produtos, cada um dos empresários e comerciantes, enfim, agentes culturais, esportivos e tudo, estão ali representados, obviamente que se sentirão mais envolvidas e ao mesmo tempo será uma forma de rentabilizar as suas empresas e, ao fim e ao cabo, também ajudar todas as instituições de solidariedade social, de utilidade pública, porque já vimos que o modelo de subsídio ou dependência está completamente esgotado e, portanto, no caso concreto de uma equipa de futebol, de um clube de futebol, não poderá esperar que o Governo e a Câmara Municipal, em concreto Porto Santo, possa subsidiar como subsidiava anteriormente. Então o que é preciso fazer? Temos infraestruturas desportivas de grande qualidade, há que rentabilizá-las. Como é que iremos rentabilizá-las? Lá está, tal marca própria, fazer o marketing dessas infraestruturas nas feiras, por exemplo, na feira de Londres e noutras feiras internacionais, para atrair o turista. Agora, eu tenho noção que isso só será possível também, e nós temos todos noção disso, que só será possível se nós tivermos acessibilidades e transportes mais atrativos e mais bons custos amigos do turista. E não está a falar nomeadamente dos transportes aéreos. Transportes aéreos e também marítimos. Sim. Transportes aéreos, como sabe, foi cancelado o voo direto de Lisboa a Porto Santo, sim. que além de violar o princípio da continuidade territorial, enfim, da coesão que se pretende do Estado para com as ilhas, além disso, rompe com uma ligação que se pretendia que continuasse a existir, porque era uma forma do Porto Santense sair do Porto Santo e do turista também nos visitar. Isso vai ser alvo de algum procedimento por parte da Câmara? Isso já foi alvo de um procedimento. Continua a correr esse procedimento e irá chegar às instâncias comunitárias, porque sabemos de antemão que a TAP, sendo uma companhia dita de bandeira, tem como principal fim também, tem ainda ações douradas do Estado e tinha como principal fim ou atribuição servir o Porto Santo em termos de interesse público, contribuindo dessa forma para a diminuição das assimetrias e de toda a dupla celeridade de que padecemos. Mas uma vez que não houve o bom senso, não houve a sensibilidade de parte da TAP de olhar sobretudo para a condição de ilhéu em que vivemos, ponderamos ir até às últimas consequências. Inclusivamente já contactámos o eurodeputado, o doutor... Não Teixeira? Não, foi o doutor que teve a pasta da saúde, Correia de Campos, e outros eurodeputados, no sentido deles também fazerem o necessário lobbying e até eventualmente dar entrada com o procedimento legal no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Um dos maiores handicaps neste momento, na sua ótica, é os transportes. Um dos maiores handicaps é os transportes. Se formos ver, há uns anos atrás, há cerca de 20, 30 anos atrás, tínhamos o binómio muitos transportes, falta de camas. Neste momento, forças das circunstâncias, inverteu-se esse binómio. Temos muitas camas e poucos transportes, o que não deixa de ser uma ironia, tendo em conta que estamos a viver no século XXI. Agora, além disso, de referir que temos um problema grave, que é: nós temos um monopólio de transportes marítimos. Monopólio esse, como já foi veiculado publicamente, Courtois denunciou um contrato, um protocolo que já vigorava desde 2007, antes do tempo legalmente previsto. E eu acho que
os mais idosos não podem também ser prejudicados. Quem diz os mais idosos também diz os residentes em Porto Santo. Portanto, e também penso que a Porto Santo Line irá repensar este modelo, esta forma de estar para com o Porto Santo, porque nós não podemos continuar a ser os mais prejudicados. Se formos ver bem, dou um exemplo concreto. O barco sai todos os dias da Madeira com destino ao Porto Santo. E pergunto, quando é que o barco sai do Porto Santo com destino à Madeira de manhã, no período da manhã? Poderia sair, por exemplo, à quinta-feira de manhã, 1 ou 2 vezes por mês, pelo menos, de forma a permitir que os porto-santenses que pretendem vir ao médico, que pretendem vir tratar dos seus assuntos, os seus afazeres, sejam eles pessoais ou profissionais, ou mesmo investimento ou de outra natureza, pudessem ter 2 dias, efetivamente, voltar na mesma, no mesmo dia. Não, na sexta-feira à tarde, teriam 2 dias. Sim. Ou seja, disponíveis. defende que pelo menos nem que fosse 2 vezes por Nem que fosse por 2 mês, vezes por mês. que o barco saísse de manhã. Não vinha mal à terra, Sim, por causa sim. disso. Outra situação. Onde é que o Porto Santense dispõe, o Porto Santense ou o residente em Porto Santo dispõe das mesmas condições que os madeirenses dispõem, em termos de pacotes, incluindo transporte e hotéis? Percurso Porto Santo de Madeira. Não temos. Sim. Enfim, a carga e transporte de mercadorias. Como é que é possível, nesta altura, o Porto Santense ter de pagar em proporção mais do que paga quando vem uma mercadoria proveniente do continente ou do estrangeiro para a Madeira? Paga mais em proporção. Isto é inadmissível. Portanto, há que repensar a linha, e eu acho que em conjunto com a Porto Santo Line e quiçá com o Governo, iremos encontrar a melhor estratégia. Ainda assim, já estamos a desenvolver esforços junto da Naviar Armas, porque também entendemos que a Naviar Armas, a ser verdade que irá fazer regressar à linha entre Canárias, Porto Santo, Madeira e Algarve, poderia passar 1 vez por mês, por exemplo, no Porto Santo, 1 ou 2 vezes. Enfim. Mas já falou com a Naviar Temos uma reunião marcada, agendada agora para este mês, para o final deste mês, com a Naviar Armas. E o que é que vai Irei expor a situação em que vivemos, num primeiro momento. Iremos demonstrar que neste momento precisamos muito de que a Naviar Armas passe por Porto Santo, motivos óbvios, pelos motivos que eu já enfoquei, que seria muito bom para o armador e também para os comerciantes, empresários e para os portantenses. Ou seja, ficava uma rota Canárias, Porto Santo... Isso será uma situação que eu não estou em condições de lhe dizer, porque isso, obviamente, não vou falar pelo armador. Tenho que primeiro falar com o armador. E a reunião foi bem acolhida pela Naviar Armas? Não, ainda vai se realizar. Neste momento, temos agendada para meados finais deste mês. Mas o contacto com eles foi fácil? Foi muito bom. Foi fácil. A Naviar Armas manifestou logo disponibilidade para reunir connosco. Quem diz a Naviar Armas também diz outros operadores de transportes aéreos que, depois de consultados, estão na disponibilidade de reunir connosco. Além disso, temos também navios cruzeiros companhias de navios cruzeiros, operadores contactados, como deve compreender. Tem feito isso desde 29 de setembro? Já fiz antes e agora estamos a fazer os contactos, a incitar os contactos e a diligenciar no sentido de agendar reuniões. Posso lhe dizer que até um dos operadores dos navios cruzeiro manifestou a vontade de passar lá com os seus navios, mas também lamentou o facto de não ter havido abertura anteriormente por parte dos executivos santos. Então, e porquê é que não houve essa abertura? Desculpe. E porquê é que não houve essa abertura? Se é para bem do Porto Santo? Terá de perguntar aos autarcas que cessaram o seu mandato. E da minha parte, tive o cuidado, juntamente com a minha variação, de contactar esse operador. Aliás, e não compreendo, nem ninguém compreende, porque é que, por exemplo, ao final de ano na Madeira já estão previstos cerca de 12 navios cruzeiro e no Porto Santo não há nenhum. E se formos falar ao longo do ano, o último cruzeiro que eu tenho a memória que passou lá para a nossa Bahia foi em maio. Isso é uma situação que quer inverter. E portanto, eu e o presidente do PS Madeira estávamos sentados num hotel lá junto à Bahia e tivemos a oportunidade de constatar no local o quão importante foi aquele navio cruzeiro em termos de dinamizar o comércio local. E a economia, sim.
dinamizou de uma forma... Mas enfim. então veio o Porto Santo Vejo porque- daqui a um ano com mais cruzeiros? É assim, nós estamos a tentar, Sim, estamos sim. a trabalhar nesse sentido, e não lhe posso dizer que já daqui a um ano vamos ter resultados, até Claro, porque claro. se formos ver bem, os operadores de cruzeiro estão a planear as rotas com 2 anos, 3 anos de antecedência, Talvez mais. ou Sim, até sim. mais, Sim, é verdade, até mais. Portanto, e não lhe posso garantir isso agora. O que lhe posso garantir é que estamos a fazer, a envidar todos os esforços e tudo o que está ao nosso alcance para cativar o investimento que achamos que é necessário. Por exemplo, a nível de comércio local, em concreto de supermercados, porque é que só temos uma cadeia de supermercados? Com tudo o É que isso verdade. implica de mal Sim, no sim, verão. sim, sim, sim. Porque é que a bomba da gasolina não avançou mais cedo? Quer dizer, isso são tudo preocupações nossas e agora dizer que já estará pronto para o ano, estamos a fazer tudo Claro. para resolver esses problemas. Olha, só mais duas questões. Primeiro, novos investimentos para o Porto Santo. Tem Novos- conhecimento de algum novo investimento que vai acontecer? É assim, que me tenha chegado ao meu conhecimento, ainda não chegou nenhum investimento novo. Agora, se me perguntar, a Câmara quer investimentos novos? Quer, por exemplo, quer uma bomba de gasolina adequada às necessidades da população. Gostaria que houvesse mais uma cadeia de supermercados. Queria importante. permitir, em termos de concorrência, que houvesse preços mais atrativos. E, além disso, desconcentrasse o trânsito e aquela confusão que nós constatamos todos os anos no verão No centro. no centro da cidade. E, além disso, o principal investimento desta Câmara, sempre eu disse e vou continuar a dizer, o principal investimento é, por um lado, a pessoa humana, o social, e por outro, construir a marca própria, indo de encontro às nossas raízes culturais, Sim, a nossa sim, sim, identidade. Investimentos, estamos a tratar de obras que são pequenos atos, mas são grandes ações. Por exemplo, o caso da Fonte da Areia, iremos contemplar já em orçamento um valor para recuperar a Fonte da Areia, porque é um sítio pitoresco que morreu e que infelizmente era um local, era e continua a ser um local com uma mística e de referência do Porto Sim, Santo. Estamos a falar disso. Estamos a falar dos moinhos também, iremos recuperar 1 ou 2 moinhos, de forma a mostrar como é que se fazia moía os cereais, o trigo, e, enfim, recuperar ao fim e ao cabo, ir de encontro às nossas raízes culturais. Mas iremos investir também no mar. O mar será, porventura, o maior investimento que iremos fazer, em conjugação de esforços e solidariedade com o Clube Naval da Madeira e com outras instituições. Inclusivamente tive a oportunidade de falar com o eurodeputado, o Nuno Teixeira, que demonstrou logo, manifestou a sua solidariedade e a sua espírito de interajuda. E ele tem falado muito nesta vertente do mar, Sim, ultimamente. sim, ele foi, aliás, das entidades que mostrou a maior receptividade e, sobretudo, demonstrou logo a sua solidariedade para com o município do Porto Santo, que eu quero deixar aqui bem claro, e quero desde já também salientar que foi muito importante esse apoio, essa manifestação de apoio, de solidariedade, e, sobretudo, da nossa parte, o município estará de portas abertas para recebê-lo e até para ir ao encontro dele, no sentido de trabalharmos em prol da nossa terra e, enfim, e do mar, e de todas as instituições que estão ligadas ao mar. Relativamente à questão do IMI, Sim, sim, também ia lhe perguntar disso. Isso, como é que fica? o IMI, como se sabe, o PAEL, a Câmara Municipal cessante, o Executivo da Câmara Municipal cessante, por força destas despesas desta gestão ruinosa, foi obrigada a recorrer ao PAEL. Aderiu em dezembro do ano passado. Nós intentámos uma ação, quando digo nós, Partido Socialista, eu que encabeçava a Câmara do Partido Socialista, intentei na altura uma ação, a semelhança do que aconteceu em Santa Cruz. A ação, entretanto, meteram-se as feiras judiciais, não houve nenhuma decisão judicial. Ora, coincidência ou não, no passado dia 18 de outubro, dia da tomada de posse, houve a transferência por parte do Estado português para os cofres da Câmara da primeira tranche de 60%. Estamos a falar de 1.400.000 euros para o município do Porto Santo. Sim, do PAEL. Do PAEL. Sim, sim, sim. Sendo certo que nós temos já fornecedores que dependem dessas verbas, e também a Câmara, também não vamos deixar aqui de lado, o interesse do município, os interesses públicos que aqui estão em causa.
e obviamente também estamos a falar do pessoal, despesas com pessoal, despesas de outra ordem, de custos fixos. Eu estive a ponderar muito bem quais seriam os custos em termos de proporção de revogar o PAEL, que seria um trabalhão e com tudo o que traria de mão agora neste momento para o nosso município, ou então continuar vinculado a estas obrigações legais e contratuais. Por ora, continuaremos vinculados ao PAEL. E isso traz também consequências a nível de IMI das taxas, mas isso eu nunca disse o contrário na campanha e mesmo depois. Eu disse, as taxas não poderemos mudar, mas o que iremos fazer, e já iniciámos diligência junto às entidades competentes, foi mudar os índices, os coeficientes de localização. Sim, sim. Porque isso, se nós formos ver zona a zona, iremos sim ao encontro da justiça e da equidade que se pretende em cada caso concreto. Agora, colocar tudo no mesmo saco, passa a expressão é que não. Por exemplo, misturar apartamentos e casas, misturar uma casa que tem 5 anos de antiguidade e outra quando tem 10, misturar prédios urbanos que estão situados no centro da cidade e outros que estão fora da cidade, misturar prédios que não estão dotados de obras de urbanização, de saneamento básico, de arruamento e tudo, com outros que não estão, e taxá-los todos pela mesma bitola, isso é que não poderia acontecer. E daí que instámos contato junto da CNAPU, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos, que está centralizada lá em Lisboa, assim como a de GSI. Ora, isto o que é que quer dizer? Para o próximo ano, em princípio, teremos já o IMI reduzido, mas é preciso um trabalho conjunto destas entidades e é preciso exercer também uma pressão por parte da Associação Municipal, da Associação de Municípios da Madeira e Associação Nacional de Municípios, de forma a todos os municípios contribuírem para que haja aqui uma reposição da legalidade e da justiça que toda a gente pede em termos de coeficientes de localização. No caso concreto do Porto Santo, a lei prevê que não podem ser mexidos nesses coeficientes durante 3 anos. Ora, já passou mais de 3 anos que eles estiveram a rever esses coeficientes. Isto para dizer, para traduzir, isto para dizer que o IMI será reduzido não com base nas taxas, mas com base no índice ao contrário do que aconteceu no Funchal e noutros municípios, que mesmo tendo aderido ao PAEL, aderiram ao plano que envolvia menos requisitos ou que exigiam. Portanto, os portantenses podem estar descansados que irá haver redução do IMI no próximo ano. Aqui a questão das derramas e dos IRS também temos essa contingência, que é por força do PAEL, mas não podemos devolver nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5% ao município, aos comerciantes. Estão reféns do PAEL. Exatamente, essa é a palavra. Estamos amarrados, estamos reféns disso. Agora, isto não impede, porque as pessoas também perguntam, mas vamos ficar 20 anos nisto. É assim, a morte é que não tem solução, costumo dizer muito assim, a morte tem solução, tudo o resto tem solução. E isto depende, obviamente, depois do novo Governo da República, de uma negociação com o novo Governo da República, no sentido de rever este PAEL e, obviamente, renegociar tudo, aliás, e rever tudo coisa. Neste momento é oportuno e são bem-vindas estas verbas. No curto ou médio prazo iremos rever com certeza, iremos renegociar, porque isso, enfim, é uma questão de nos sentarmos todos à mesma mesa e vermos o que é que podemos fazer para que o município também possa ter liberdade de ação. Aliás, teremos também aqui um fator importante a nosso favor, é que desta feita, com o professor Cafofo à frente da Associação de Municípios da Madeira, também iremos ter uma abertura e uma compreensão e solidariedade completamente diferentes daquela que nós temos recebido do Governo Regional. Mas enfim... Doutor, diga-me só, para terminar, uma última questão, que é, em relação, até agora, antes de ser eleito, era advogado de profissão, a sua vida profissional, como é que fica? Vai continuar a exercer a advocacia? A minha vida profissional continuará como aconteceu no caso concreto de Lisboa, com o Dr. António Costa. As sociedades continuam, as instituições continuam, infelizmente ou felizmente, têm que abraçar novos desafios. E neste caso concreto, e ao contrário do que acontece com os deputados, eu tenho que suspender o exercício da profissão. Aliás, já tratei disso junto da Ordem. Neste momento não poderei continuar a exercer, mas eu sabia para o que vinha. E, aliás, estou muito feliz, como já disse, à frente dos destinos da Câmara do Porto Santo. Pensou sempre que ia ganhar?
pensei, tinha uma esperança que iria ganhar. Nunca esperei, vou-lhe ser franco, foi que obtivéssemos a maioria absoluta, por força das circunstâncias, por força da concorrência ser grande, enfim, por outros motivos. Agora, tive sempre uma esperança, porque nós, como deve-se ter reparado, a nossa campanha primou por apresentar soluções, primou por andar junto da população, primou por ter uma grande equipa representativa de todos os interesses do Porto Santo, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, enfim, e as pessoas perceberam isso. Aliás, a minha número 12, a Marisa, é uma pessoa que não precisa de apresentações, uma mulher forte. E o vereador, que também foi eleito, o Sr. Carlos Melia, além da experiência profissional e do mérito profissional que tem, e empresarial, é uma pessoa que já também tem experiência camarária acumulada. E, portanto, e com a ajuda de todas as pessoas, e em particular também do autarca Góes Mendonça, com a experiência que ele tem, que foi muito importante, e o espírito de sacrifício que foi exigido ao longo da campanha, seria muito injusto se saíssemos dali derrotados, porque isso significaria dizer que as pessoas queriam mais do mesmo. Sim, sim. Mas enfim, é o que eu digo, foi uma mudança, e em torno dessa mudança havia muita esperança na mudança. E agora há que arregaçar mangas e começar a trabalhar, porque é isso que as pessoas pedem. Muito bem. No fundo. Ok, muitíssimo obrigado por ter vindo.